Esposa grávida deixou um único bilhete milionário e encontrou depois de fugir com amante num mundo onde o luxo e o desgosto colidem. Uma decisão pode mudar tudo. Conheça Ethan Greenwood, um carismático milionário com a imagem pública perfeita. Fatos elegantes, doações generosas, uma mansão de cortar a respiração. Mas por detrás de todo o glamour e brilho, esconde-se uma história tumultuosa de traição, arrependimento e dor oculta. Quando Ethan abandona a sua dedicada esposa grávida, Lily, por uma amante deslumbrante, as consequências das suas escolhas ameaçam desfazer toda a sua existência. Mal sabe ele que um simples bilhete manuscrito de Lily o fará mergulhar nos recantos mais sombrios da sua consciência. Esta é uma história de segredos, amor e do alto preço de uma promessa quebrada. Ethan Greenwood nasceu na pacata cidade de Glenhaven, um lugar discreto com uma rua principal, algumas casas modestas e um ambiente intemporal. Ainda em criança, Ethan sonhava alto. Dizia muitas vezes à mãe, Amelia Greenwood, que um dia teria uma penthouse com vista para uma cidade movimentada e que conduziria os carros mais sofisticados. Amélia, no entanto, esperava que o filho valorizasse a integridade acima de tudo e se lembrasse de que o sucesso nada valia sem bondade. Ao longo do liceu, Ethan era o tipo de adolescente para quem todos se sentiam atraídos. Com o seu espírito natural e sorriso, os professores desculpavam os seus atrasos ocasionais e os colegas procuravam a sua amizade. Após o liceu, Ethan deixou Glenhaven para frequentar uma universidade da Ivy League. Determinado a subir na escada social e financeira, teve um sucesso inigualável. Começando no setor financeiro, construiu um pequeno império em capital de risco em parceria com um amigo, Michael Donovan. A sua notável capacidade de identificar startups tecnológicas promissoras levou-os ao topo da riqueza e celebridade. No meio de negócios frequentes e galas luxuosas, Ethan conheceu Lily Henderson, uma discreta designer gráfica que o cativou com a sua empatia genuína e alma artística. Usava vestidos florais simples e trazia sempre um caderno de esboços, com as pontas dos dedos manchadas de tinta, prova da sua criatividade. Após uma conversa espontânea num leilão de arte solidário, Ethan sentiu-se inexplicavelmente atraído pelo calor gentil de Lily. Ela não se parecia em nada com as habituais modelos glamorosas ou estrelas que ele encontrava em todas as festas. A ligação entre eles, embora inesperada, foi imediata e intensa. Quando Ethan pediu Lily em casamento na varanda da sua penthouse, ela aceitou com lágrimas de alegria nos olhos. O casamento foi uma cerimônia discreta num jardim privado, com a presença de amigos próximos, alguns associados de negócios e a família de Lily. O império de Ethan continuava a crescer e Lily permanecia o seu alicerce, a pessoa que o recordava de quem ele era quando mais ninguém via. Em troca, Ethan financiou o sonho dela de abrir um pequeno estúdio de arte no coração da cidade. Ela encontrava conforto entre telas, paletas de cores e o rodopiar de pincéis, enquanto ele prosperava sob o brilho das salas de reuniões, negociações de milhões e almoços de poder. No entanto, apesar das aparências, o casamento dos Greenwood irradiava felicidade. Os repórteres das revistas sensacionalistas tentaram fabricar dramas à volta deles, mas não encontravam matéria real. Lily raramente buscava atenção pública e Ethan ignorava-os completamente. Para todos os que os observavam, eram um casal perfeito. O que o mundo não via, contudo, eram as distâncias emocionais a formar-se nos cantos sombrios da relação. A cada novo negócio de alto nível, Ethan afastava-se cada vez mais de Lily, o homem que antes ficava acordado à noite a sonhar com construir um império com integridade estava agora mais focado no império e menos na integridade. A sua vida estava repleta de eventos superficiais e brilhantes, atenção mediática e admiradores que sussurravam lisonjas doces ao seu ouvido. Ainda assim, Lily amava-o profundamente, confiando que ele reencontraria o caminho de volta até ela assim que a euforia inicial do sucesso acalmasse. Essa confiança era o fio invisível que mantinha o casamento deles unido.
Mas fios, por mais fortes que sejam, podem desfazer-se quando postos à prova por uma traição que nunca viram a chegar. Os primeiros sinais de problema surgiram de forma subtil. Ethan, que costumava levar Lily a jantar fora todas as sextas-feiras, começou a cancelar em cima da hora. Quando Lily lhe lembrava desses jantares, Ethan muitas vezes desvalorizava dizendo que era só um jantar ou pedia desculpas secamente, prometendo compensá-la. Raramente o fazia. Eventualmente, Lily parou de lhe pedir para se encontrarem no pequeno bistrô onde costumavam partilhar sobremesas à luz das velas. Depois começaram as chamadas telefônicas a horas estranhas. Lily acordava meio da noite e encontrava Ethan a andar de um lado para o outro na sala de estar, com o telefone colado ao ouvido. Quando ela tentava juntar-se a ele ou perguntar se estava tudo bem, ele afastava-a com a mão, mencionando assuntos urgentes de trabalho. Ela confiava nele. Ele nunca lhe dera motivo para não confiar, mas cada uma dessas conversas distantes e sussurradas picava sua confiança. Os fins de semana tornaram-se mais silenciosos. Lily ficava a pintar no estúdio, à espera de Ethan, só para descobrir que ele tinha apanhado um jato privado naquela manhã para fechar um negócio em Silicon Valley ou reunir-se com novos clientes em Miami. Raramente a convidava para o acompanhar nestas viagens. Inicialmente, Lily atribuiu isso ao desejo dele de não a sobrecarregar com a sua agenda agitada, mas uma corrente de desconforto começava a mexer-se na sua mente, apesar das tentativas de a ignorar. Nos eventos sociais, a presença de Ethan tornou-se mais performativa. Ele passava um braço pela cintura de Lily, exibia o seu sorriso branco para a câmara e seguia para o próximo grupo de VIPs com mal uma palavra para ela. Calor dos primeiros dias do casamento parecia vacilar como uma chama prestes a apagar. Lily, com um copo de cidra espumante na mão nos eventos, já não era a pessoa com quem ele trocava piadas privadas ou provocava com piscadelas cúmplices. Sentia-se um adereço, uma mera extensão da sua imagem polida. Numa noite, enquanto Lily preparava o jantar, uma lasanha de legumes robusta, a favorita de Ethan, ele chegou a casa mais tarde do que o habitual. Ela foi recebê-lo à porta, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Ethan anunciou: "Tenho uma reunião importante em Singapura na próxima semana. Vou estar fora uns dias." Ele não notou a confusão no rosto de Lily nem o facto de o jantar ainda estar a fumegar na mesa. Seguiu direto para o escritório. Fechando a porta, Lily ficou ali, com o pano da louça numa mão, a ouvir o eco daquela porta fechar-se. Cada vez que Ethan partia, um pedaço da ligação entre eles parecia escapar-se. Pior, Lily sentia que Ethan, sem querer, a tinha deixado para trás no mundo do qual antes a quisera fazer parte. A história de amor deles, outrora doce e luminosa, parecia agora fraturada pelo peso do sucesso e dos segredos. Mas ela acreditava que a paciência curaria essas fraturas. E, de forma silenciosa e comovente, esperava que o bebê deles, sim, o bebê que ela acabará de descobrir que estava a esperar, os voltasse a aproximar. O nome dela era Caroline Hall. Cabelos escuros e brilhantes caíam em ondas perfeitas pelas costas e tinha um olhar confiante que comandava a atenção de qualquer sala em que entrava. Uma socialite de berço, que ela sabia exatamente o que estava a fazer. De volta à sua penthouse, Ethan lutava com a consciência. Lily dormia no quarto, exausta após um dia a reorganizar o estúdio de arte. O telefone vibrou, revelando uma mensagem de Caroline: "Da próxima vez, guarda uma dança para mim." Ele ficou a olhar para a mensagem, o coração aos pulos, dividido entre a vida que tinha e a vida que lhe era tentadoramente oferecida. A culpa queimava, mas também uma estranha excitação. Os seus sucessos, outrora obscurecidos pela devoção silenciosa de Lily, agora pareciam reconhecidos, igualados e admirados por uma mulher do mundo que brilhava sob a mesma ribalta que ele. Assim começou uma dança frágil e perigosa. Ethan dizia a si próprio que era apenas negócio, apenas uma rede de acordos e contactos, mas no fundo sabia que era mais. Todas as manhãs,
escondia o telefone da vista de Lily, apagava mensagens e entregava-se a meias verdades. Pela primeira vez no casamento, tinha algo a esconder. E, uma vez aberta essa porta, mesmo que apenas uma fresta, Caroline empurrou-a bem aberta, deixando os segredos entrarem. Lily conseguia sentir a mudança. No silêncio do quarto, ouvia o telefone de Ethan vibrar, a horas estranhas. Quando entrava numa sala de surpresa, ele escondia rapidamente o telemóvel. Uma vez, Lily vislumbrou um nome no ecrã. Caroline Alt. Reconheceu o nome de artigos de revista que destacavam o trabalho filantrópico de Caroline em angariações de fundos luxuosas. Lily sentiu uma pedra fria assentar-lhe no estômago. Queria confiar em Ethan, mas as mensagens da mulher, o tom sussurrado na voz de Ethan. Algo não estava bem. Dividida entre a suspeita e o amor duradouro que tinha pelo marido, Lily tentou abordá-lo com delicadeza. Afinal, este era o homem com quem se casara, o homem em quem acreditava que se manteria fiel. Numa noite, enquanto Ethan vasculhava documentos no seu escritório. Em casa, Lily entrou, torcendo as mãos. Ethan, começou ela suavemente, gostava de falar. Ele olhou para cima com impaciência. Sobre o quê? Tem havido uma distância entre nós. Mal passamos tempo juntos e sinto que te estou a perder para o teu trabalho, para os teus círculos sociais. Ele olhou para ela, momentaneamente sem palavras, depois suspirou. Lily, tudo que faço é por nós. Sabes quantos negócios estou a tentar equilibrar? O mundo em que vivemos exige sacrifícios. Lily acenou com a cabeça. Eu entendo a pressão, mas, e a Caroline Alt? Eu vi o nome dela no teu telemóvel. Os lábios dele comprimiram-se numa linha fina. Ela é uma investidora e um contato social, Lily. É fundamental para a próxima ronda de financiamento e temos colaborado em alguns projetos filantrópicos. Estás a preocupar-te sem motivo. Lily queria acreditar nele, mas a dor no peito não diminuía. Aproximou-se, colocando uma mão no braço dele. Eu amo-te, Ethan. Só te peço honestidade. Com esse último apelo, virou-se para sair. As lágrimas ameaçavam cair. Ethan não foi atrás dela. Na verdade, no momento em que ela saiu, ele soltou um suspiro forte, a mente a derivar para Caroline. As conversas, a sedução. Até onde deixaria isto ir? Umas semanas depois, Lily começou a sentir enjoos persistentes. Comprou um teste de gravidez, com as mãos a tremer enquanto esperava pelos resultados. O pequeno sinal de positivo que apareceu foi ao mesmo tempo um milagre e uma âncora de esperança. Nessa mesma noite, Lily planeou um jantar romântico, imaginando como partilharia a notícia que mudaria suas vidas com Ethan. Decorou a mesa da sala de jantar com velas, comprou um ramo de lírios e cozinhou seu bife favorito com molho de pimenta. Ethan chegou tarde à casa, a cheirar a um perfume que não era o seu. A gola da camisa tinha uma mancha tênue de batom. Enquanto Lily permanecia ali, com o coração partido estampado no rosto, Ethan tentou falar, mas as palavras saíram numa confusão incoerente. Num único momento, a verdade desfez as últimas ilusões. A traição não era uma suspeita paranoica. Estava ali, gravada nas roupas, a picar o ar. Lily não precisava de ouvir a história completa para saber que Ethan tinha ultrapassado o limite. Fosse um jantar, beijos roubados ou encontros secretos, bastava para os destruir. Durante um longo e agonizante momento, o silêncio estrangulou a sala. Depois, o telemóvel de Ethan vibrou novamente com uma mensagem de Caroline. Não consigo parar de pensar em ti esta noite. Lily fechou os olhos. O jantar que tinha preparado ficou intocado. A surpresa cuidadosamente planeada dissolveu-se em desgosto. Tudo o que conseguia pensar era: ele destruiu a nossa vida e nem percebe o que perdeu. Durante a noite, Lily ficou acordada, as lágrimas a mancharem a almofada. Ethan tropeçou até o quarto de hóspedes, demasiado envergonhado, ou talvez demasiado cobarde, para enfrentar. Ela tentou encontrar as palavras que pudessem descrever a traição, a tristeza e a maré imparável de mudança prestes a acontecer. Mas parecia impossível, demasiado vasto para ser contido numa só conversa. De manhã, Lily estava entorpecida. Levantou-se em silêncio,
Tomou banho e olhou para o reflexo no espelho. Mal reconhecia a mulher que a encarava. Olhos inchados, rodeados de dor. Uma alma frágil que acreditara no poder duradouro do amor. O teste de gravidez repousava no balcão da casa de banho. Ele está com outra mulher, pensou. Enquanto eu carrego o filho dele. A magnitude dessa verdade quase lhe tirou o ar dos pulmões. Ao entrar na cozinha, Lily encontrou Ethan a beber café, sem coragem de encará-la. A tensão era sufocante. Percebeu então que nada do que dissesse repararia os danos. O coração doía demasiado para uma resolução fácil. Nesse momento, Lily decidiu que tinha de partir. Não como um jogo. Não como vingança. Mas para se proteger. A si e a vida preciosa dentro dela. Da toxicidade que se enraizara no mundo de Ethan. Se ele tinha verdadeiramente escolhido Caroline. Que fosse. Ela não o forçaria a ficar. Ethan murmurou um meio pedido de desculpas. Lily, desculpa. Nunca quis magoar-te. As coisas ficaram complicadas. A voz dele esmoreceu, à procura das palavras certas. Mas quanto mais falava, mais vazias soavam as desculpas. Até para ele próprio. Lily acenou com a cabeça. Vazia. Não consigo continuar. Dói demais. Tens de decidir o que queres realmente, Ethan. Mas não posso ficar enquanto tu tentas perceber. Virou-se, ignorando o aperto no peito. Ao longo do dia, Lily fez as malas. Moveu-se em silêncio, com a mente estranhamente calma. Dobrando roupas com cuidado, reunindo materiais de arte, embrulhando telas em folhas protetoras. Já sabia para onde iria. A casa da irmã, Lucy Henderson, nos arredores da cidade. Por volta do meio-dia, quando Ethan saiu para uma reunião, provavelmente para ver Caroline. Lily soube que era sua oportunidade de partir sem confronto dramático. Escreveu-lhe um bilhete, as emoções a borbulharem à medida que a caneta tocava no papel. Era curto, cru e honesto. Ethan, amo-te, mas não posso ficar e ver-nos a destruir-nos um ao outro. Vou-me embora, por agora. Estou grávida, e este bebê merece um pai que queira verdadeiramente uma família. Se algum dia decidires que queres isso, sabes onde me encontrar. Lily. Colocou o bilhete no balcão da cozinha, preso por uma pequena estátua, que Ethan lhe tinha oferecido. Ao ver o papel dobrado no balcão, leu a luz tênue de um candeeiro. As palavras dela esmagaram o que restava das suas ilusões. A realidade caiu como pedra. Lily estava grávida, e ele a tinha afastado. Estava sozinho. E tudo o que tinha era aquele bilhete. A irmã de Lily, Lucy Henderson, vivia numa casa modesta nos subúrbios. Mundos de distância da Pentose de Ethan. Uma jardineira dedicada, Lucy recebeu Lily à porta de braços abertos no momento em que ela chegou, com as malas atrás. Não foram necessárias palavras. Lucy via a dor estampada no rosto da irmã. Sem hesitar, guiou-a para dentro, fez um chá de ervas e deu-lhe uma manta quente, para se enrolar nos ombros trêmulos. Nos primeiros dias, Lily mal falava. Estava exausta, emocionalmente esgotada pela catástrofe do casamento a desmoronar-se. Ficava quieta, saindo apenas para o jardim exuberante de Lucy, por breves momentos de ar fresco. Lucy apoiava-a em silêncio solidário, deixando bilhetes reconfortantes na mesa de cabeceira de Lily, e cozinhando refeições saudáveis para garantir que o bebê em desenvolvimento recebia os nutrientes de que precisava. A vida de Lily, outrora cheia de inaugurações de galerias e eventos glamourosos, passou a girar em torno da introspeção e da cura. Aos poucos, Lily começou a abrir-se com Lucy sobre a gravidez. As emoções saíam em surtos desconexos. Falava de como queria partilhar a notícia com Ethan de forma especial, dos nomes que tinha anotado no diário, e da alegria que sentirá por se tornar mãe. Agora, todas essas memórias pareciam manchadas pela traição. Lucy ouvia, o coração a partir-se com o sofrimento da irmã. Também oferecia conselhos práticos. Já pensaste em consultar um advogado? Perguntou com delicadeza, sabendo bem que Lily talvez não estivesse pronta para pensar nisso. Lily abanou a cabeça. A ideia de divórcio ou disputas pela guarda dava-lhe náuseas. Ela ainda guardava uma pequena réstia de esperança. Que Ethan recuperasse o juízo, voltasse para ela, se desculpasse com verdadeiro arrependimento e se comprometesse com a família deles.
Mas um crescente senso de realismo impedia Lily de deixar que essa esperança a consumisse. No santuário silencioso do quarto de hóspedes de Lucy, Lily voltou a desenhar. Rabiscava padrões ondulados de desgosto e renovação, às vezes capturando a silhueta de uma mulher grávida sozinha, sob o horizonte imponente de uma cidade. A cada traço do lápis, Lily sentia o espírito a começar a sarar. Sabia que carregava uma vida dentro de si, um pequeno ser que precisaria da sua proteção. Essa realização deu-lhe uma força inquebrável para sobreviver, por mais sozinha ou ferida que se sentisse. Apesar da tentativa de Lily em proteger a sua privacidade, começaram a circular rumores em certos meios. Algumas amigas do seu estúdio de arte entraram em contato, deixando mensagens de preocupação. Michael Donovan, o sócio de Ethan, também tentou contactá-la, mas Lily ignorou as chamadas. Afinal, Michael fazia parte do mundo de Ethan, e Lily ainda não estava pronta para confiar em ninguém ligado a esse universo. Queria esculpir um espaço de paz, longe das fofocas, da pena e do turbilhão infinito de perguntas. Durante a segunda semana em casa de Lucy, Lily finalmente foi a um obstetra para confirmar a gravidez e garantir que tudo estava a correr bem. Sob o som suave da máquina de ecografia, viu o fraco cintilar de um batimento cardíaco, o batimento do coração do seu bebê. As lágrimas enevoaram-lhe a visão, mas pela primeira vez desde que deixara Ethan, essas lágrimas traziam um sentimento de otimismo cauteloso. Prometeu cuidar daquela criança, com ou sem a presença de Ethan. E assim, Lily viu-se num caminho que nunca tinha previsto, a seguir em frente como mãe solteira, apoiando-se no suporte incondicional da irmã e lidando com o amor complicado que ainda sentia, pelo homem que a tinha traído. Enquanto isso, era assombrada pelo eco daquela pergunta sem resposta: será que Ethan alguma vez voltaria para ela? Ethan leu o bilhete de Lily uma dúzia de vezes. As palavras "estou grávida", "não posso ver-nos a destruir-nos", "se algum dia decidires que queres isso, sabes onde me encontrar", atingiram-no como estilhaços de vidro. Foi uma revelação que o abalou até ao âmago, e ele percebeu a gravidade do que tinha feito. Ainda assim, o orgulho e a emoção persistente do caso com Caroline fizeram-no hesitar. Nos primeiros dias sem Lily, Ethan dizia a si mesmo que tinha tudo sob controle, que Lily voltaria assim que o caso terminasse. Não conseguia imaginar Lily a fazer um corte definitivo. Mas à medida que os dias se tornaram semanas, a vida de Ethan assumiu um vazio estranho. Sim, os negócios continuavam. Continuava a ter fatos caros, jantares luxuosos e uma agenda cheia de eventos de alto perfil. Mas a Penthouse parecia estranhamente silenciosa, sem o riso de Lily ou o suave aroma das suas velas de baunilha. O vazio roía-o nos momentos silenciosos, forçando-o a encarar que toda sua riqueza não podia comprar segurança emocional. Caroline Alt, alheia ao tormento privado dele, regozijava-se com o estatuto de estar ao lado de Ethan. Apresentava-o a novos círculos, novas oportunidades. Com ela, Ethan desfrutava de atenção, mas era tudo superficial. À noite, depois de Caroline partir, ele bebia bourbon sozinho, a reviver memórias de Lily. O olhar confiante dela, o calor, e a última vez que lhe disse que o amava. Um turbilhão de culpa e saudade começou a corroer a sua autoconfiança. Numa tarde, Michael Donovan apareceu no escritório de Ethan. Trazia um monte de documentos legais para assinar, mas não conseguiu ignorar a mudança no comportamento do amigo. Então, como estás a aguentar? Começou Michael, com a voz baixa. Tentei ligar a Lily, mas ela não atendeu. E vocês? Ethan suspirou, esfregando os olhos cansados. Não estamos bem, admitiu. Ela foi-se embora, Mike. Está grávida, e foi-se embora. Os olhos de Michael arregalaram-se. Está grávida. Ethan acenou com a cabeça, exalando com dificuldade. Eu estraguei tudo. Eu e a Caroline. As coisas saíram do controlo. A Lily saiu de casa e deixou-me um bilhete. O choque de Michael transformou-se em raiva. Ethan, pá, a Lily é a melhor coisa que alguma vez te aconteceu. Como pudeste fazer isto? Ethan não tinha uma resposta coerente. A culpa remoía-lhe o estômago. Encolheu os ombros, encurralado pelos próprios erros. Depois de assinar os papéis, Michael saiu, deixando atrás de si um rasto de desaprovação.
como um fantasma acusador. Ethan percebeu que podia estar a afastar não só Lily, mas também as pessoas que genuinamente se importavam com ele. Nessa noite, nas horas mais escuras, Ethan pegou no telemóvel e percorreu as fotos antigas de Lily. Imagens do casamento, fotografias espontâneas de uma viagem a Santorini. Uma selfie doce do dia em que ela inaugurou o estúdio de arte. As lágrimas arderam-lhe nos olhos. Caroline era glamourosa. Sim. Era excitante. Sim. Mas Lily era o seu lar. O seu verdadeiro refúgio seguro. A ideia de Lily estar grávida, sem o seu apoio, pesava-lhe na consciência, fazendo questionar como tinha sido tão cego. Ainda assim, não conseguia reunir coragem para ligar-lhe. Uma parte dele sentia-se indigna, duvidava que ela sequer atendesse. Outra parte estava enredada na teia sedutora de promessas de Caroline, de uma vida mais extravagante e de um sucesso imparável. O orgulho pode ser uma barreira teimosa. E assim, Ethan permaneceu num limbo torturante, cada dia revelando a extensão do seu vazio espiritual. Uma fortuna no banco, mas uma alma falida. Numa noite, Caroline convidou Ethan para uma gala de angariação de fundos de uma ONG ambiental, um evento repleto de paparazzi e figuras da alta sociedade. Chegou a penthouse dele num carro de luxo, saindo com um vestido que cintilava sob as luzes da cidade. Ethan, perdido na culpa, elogiou-a por reflexo. Mas, durante o trajeto até a gala, olhava pela janela, ignorado a conversa fiada de Caroline sobre colaborações e celebridades presentes. Na gala, Caroline movia-se com graça calculada, apresentando Ethan a doadores importantes e sorrindo encantadoramente para as câmaras. Ethan cumpria os rituais, sorvia champanhe, trocava cumprimentos, forçava risos, mas os olhos procuravam no meio da multidão o fantasma do rosto de Lily. Embora soubesse que ela não estaria ali, ao perceber a distração dele, Caroline guiou-o suavemente até um canto isolado do salão. Ethan, disse ela, com a voz tingida de preocupação, precisas de te concentrar. Estes doadores podem investir milhões no teu próximo projeto. Não deixes que assuntos pessoais arruinem esta noite. Ele piscou os olhos, surpreso com a frieza do tom dela. Não é assim tão simples, respondeu. A minha esposa está grávida do meu filho, e eu devia estar com ela. Os lábios de Caroline apertaram-se com frustração. Ela foi-se embora, Ethan. Foi ela quem saiu. Agora estás comigo. E juntos podemos conquistar tudo, financeiramente, socialmente, tudo. Tens de parar de pensar na Lily. Ethan ficou atônito com a insensibilidade nas palavras de Caroline. Foi a primeira vez que viu o aço por detrás da fachada encantadora. Esta não era a parceira empática que imaginara, mas sim alguém sedenta por poder e prestígio, indiferente à destruição no seu caminho. Um nó de repulsa apertou-se-lhe no estômago. Como tinha sido tão cego? Quando a noite terminou, Caroline tentou convencer Ethan a ficar com ela numa suíte de hotel de luxo ali perto. Ele recusou, dizendo que tinha uma reunião cedo de manhã. Um lampejo de irritação passou-lhe pelo rosto, mas disfarçou-o rapidamente, plantando-lhe um beijo exagerado na face, só para os paparazzi. Ao entrar no banco traseiro do carro com o motorista, Ethan estava mergulhado em dúvidas. Esta vida, esta dança vazia e performativa, nunca poderia substituir o conforto tranquilo da presença de Lily. Nos dias que se seguiram, Caroline tornou-se cada vez mais territorial. Exigia o tempo de Ethan, apresentava-lhe mais prazeres decadentes, e insinuava a fusão do império imobiliário da família com os investimentos dele. Mas sempre que Lily era mencionada, a expressão de Caroline endurecia, mudava de assunto ou diminuía a importância de Lily. Ethan notava tudo. Quanto mais observava Caroline, mais percebia que o amor e a aceitação que tanto desejava de Lily simplesmente não existiam no mundo cuidadosamente curado de Caroline. Ela valorizava-o pelo nome, pela fortuna, pela promessa de ascensão na estratosfera social. Quanto ao seu filho, era um incômodo para as ambições dela. A cada interação, Ethan sentia o peso do arrependimento crescer dentro de si. Deixará-se encantar pela fachada glamourosa de Caroline, apenas para perceber que ela não tinha empatia, pelo caos que ajudara a criar. Agora, com Lily ausente,
Ethan descobria que os prazeres superficiais e o estatuto que antes perseguia não lhe traziam paz. A questão era, teria perdido Lily para sempre? E seria já tarde demais para reparar as traições que os tinham levado até ali? Na casa da irmã, Lily tentava retomar os fios de uma vida normal. Inscreveu-se em aulas pré-natais, determinada a aprender tudo o que pudesse para trazer um bebê saudável ao mundo. Rodeada de futuras mães em diferentes fases da gravidez, Lily sentia uma mistura de companheirismo e solidão. Muitas mulheres falavam com entusiasmo dos seus parceiros ou maridos que as acompanhavam às consultas. Lily, sentada de lado, não conseguia evitar uma pontada de inveja. Apesar do apoio inabalável de Lucy, as finanças começaram a pesar na mente de Lily. Sempre se orgulhara de ser independente. Mesmo quando era casada com Ethan, tinha sua arte, o seu estúdio. Mas sem o apoio financeiro de Ethan, o lado comercial do estúdio começou a enfraquecer. Preocupada com as contas dos médicos, Lily considerou procurar aconselhamento jurídico. Nunca quisera o dinheiro de Ethan por ganância, mas percebeu que o bem-estar de uma criança podia exigir um acordo formal. Durante um check-up de rotina, Lily cruzou-se com uma velha amiga, Raquel Greenwood, sem qualquer parentesco com Ethan, apenas coincidência de apelido. Raquel trabalhava como enfermeira na clínica. Tinha assistido ao casamento de Lily e sempre admirara sua arte. Preocupada, perguntou com delicadeza: "Como estás a aguentar? Ouvi rumores." Lily esboçou um sorriso triste. "Vou andando. Um dia de cada vez." Raquel assentiu, com compaixão. "Se precisares de alguma coisa, recursos, um grupo de apoio ou apenas alguém com quem falar, diz-me." Agradecida, Lily trocou contactos com ela. Depois disso, Raquel começou a apresentar a Lily programas comunitários locais que ofereciam aulas para mães solteiras, sessões de terapia e até planeamento financeiro. Embora Lily tivesse dificuldade em aceitar ajuda, sabia que ignorar a realidade não serviria nem a ela nem ao bebê. Entretanto, Lily encontrou consolo na arte novamente. Lucy permitiu-lhe montar um pequeno estúdio na garagem. Ali, Lily derramava emoções sobre a tela. Retratos de tristeza e esperança. Formas abstratas que representavam o seu luto confuso. Aos poucos, espalhou-se a notícia de que Lily Greenwood ainda pintava. E alguns patronos fiéis de exposições anteriores contactaram-na para adquirir novas obras. Embora os valores fossem modestos comparados ao que Ethan facilmente poderia ter oferecido, cada venda era uma vitória. Uma reafirmação do valor próprio de Lily. Essas pequenas vitórias, no entanto, eram ensombradas por ondas de náusea e fadiga. A gravidez progredia, e o corpo de Lily passava por mudanças que por vezes a sobrecarregavam. Sentia falta da presença de Ethan durante as ecografias. Falta da sua mão quente na dela. Falta da ideia de partilharem juntos este milagre. Mas manteve-se firme, focando-se em passos práticos. Comprar vitaminas, marcar consultas, poupar o que conseguisse com a venda das pinturas. Estava determinada a construir um ambiente seguro para o seu filho. No meio disto tudo, Lily recebeu um e-mail inesperado do sócio de Ethan, Michael Donovan. A linha de assunto dizia: "Estás bem?" Lily hesitou, o coração a bater acelerado. Abriu-o. "Lily, sei que talvez não confies em mim neste momento, mas estou preocupado contigo. O Ethan está um desastre, embora não o admita. Se alguma vez quiseres conversar, estou aqui. Além disso, gostava de discutir algo que talvez te ajude financeiramente, e que pode manter o teu estúdio de arte ativo. Diz-me se estiveres interessada." Michael. Lily ficou a olhar para o ecrã. Uma mistura de emoções a atravessá-la. Confusão, ceticismo e um vislumbre de esperança. Nunca fora particularmente próxima de Michael, mas sabia que ele sempre admirara sua paixão artística. Seria isto uma tentativa genuína de ajudar, ou uma manobra orquestrada por Ethan? Dividida, Lily decidiu manter a porta entreaberta. Precisava de aliados, agora mais do que nunca, mesmo que viessem de lugares inesperados. Respondeu simplesmente: "Obrigada por entrares em contato. Talvez possamos falar em breve." O tumulto interno de Ethan atingiu o ponto de ruptura.
quando viu a verdadeira natureza de Caroline em plena exibição. Em vez disso, disse com firmeza: "Espera aqui." E foi chamar Lily. Quando Lily apareceu, parou à soleira da porta. Os olhos brilharam com dor crua ao ver o homem que lhe partirá o coração. A respiração de Ethan prendeu-se na garganta. Ela estava visivelmente grávida agora. Com uma curva suave sob o vestido largo. Percebeu o quanto tempo tinha passado sem estar ao lado dela. "Lily", sussurrou ele, estendendo o ramo. "São para ti." Ela olhou para as flores, mas não as aceitou. "Por que estás aqui, Ethan?" "Cometi um erro terrível", gaguejou ele, a voz trêmula de remorso. "A Caroline, ela não é tu. Fui um idiota. Desculpa." Os olhos de Lily encheram-se de lágrimas. Mas ela não as deixou cair. "Deixaste-me ir sem lutar, Ethan. Fizeste-me acreditar que estavas farto de nós. De mim. E agora, de repente, percebes que queres fazer parte disto novamente?" As mãos de Ethan tremiam enquanto tentava explicar. Estava confuso. Obcecado com o sucesso. Com ilusões. Mas ver o que perdi. "Deus, Lily, estou a implorar-te. Dá-me uma oportunidade." Lucy permanecia ao fundo. A raiva escrita no rosto. Mas calou-se, para que Lily respondesse por si. Lily inspirou fundo. As emoções a travarem uma batalha dentro dela. Amor, traição, medo, esperança. Finalmente, falou. "Não nego que ainda te amo. Mas a confiança não se reconstrói de um dia para o outro. Estou grávida, Ethan. E preciso de estabilidade, de honestidade, de compromisso real. Estás preparado para isso? Ou isto é apenas culpa a falar?" Ethan encontrou o olhar dela, os olhos marejados. "Estou preparado para tudo. Quero apoiar-te. Estar presente para o nosso filho. Reconquistar a tua confiança." O silêncio instalou-se entre eles. A tensão era palpável. Então, a voz de Lily quebrou-se ao dizer: "Tens de provar isso. Não posso simplesmente deixar-te voltar como se nada tivesse acontecido. Se vamos sequer considerar reconstruir isto, tem de ser devagar, sem mais mentiras." Ethan acenou vigorosamente, a apertar o ramo de lírios como se fosse a sua tábua de salvação. "Entendo. Faço tudo o que for preciso." Lily virou-se, fazendo sinal para que ele entrasse. Lucy observou em silêncio. Mas havia um ligeiro abrandamento na sua postura. Naquele momento cauteloso e carregado, pareceu que a possibilidade de redenção cintilava no ar. Mas era apenas o início. Um vislumbre frágil de esperança. Ofuscado pelos estragos já causados. Nas semanas seguintes, Ethan fez o possível para demonstrar arrependimento genuíno. Visitava Lily regularmente, sempre sob o olhar atento de Lucy. Levando compras, pagando aulas pré-natais. E oferecendo-se para levar as consultas médicas. Ficava acordado até tarde a ler sobre gravidez e paternidade. Esperando provar que estava a falar a sério. Lily, cautelosa, apreciava a ajuda. Mas mantinha os muros emocionais bem firmes. Com o tempo, as feridas antigas continuavam sensíveis. Cada vez que o telefone de Ethan vibrava, o coração de Lily dava um salto. Assombrada por memórias das chamadas noturnas com Caroline. Numa noite, Lily, Ethan e Lucy jantavam num silêncio contido. Parte da sua nova rotina cautelosa. Quando o telefone de Ethan tocou. O nome no ecrã era Michael Donovan. Lily, ansiosa, observou Ethan atender. "Olá, Mike", cumprimentou ele, com as sobrancelhas franzidas. "Calma, como assim, desfalque? Isso é impossível." O silêncio encheu a sala enquanto a expressão de Ethan se tornava sombria. "Estarei aí amanhã de manhã", disse ele finalmente, desligando a chamada. Pousando o telefone, explicou. "O Michael diz que há uma quantia significativa em falta nas contas da nossa empresa. Ele suspeita que alguém dentro da nossa empresa tem desviado fundos." Lily ouviu em silêncio, preocupada, mas sem saber como aquilo a envolvia. Michael pediu uma auditoria de emergência. No dia seguinte, Ethan descobriu uma verdade mais chocante do que podia imaginar. Caroline Alt, conluiu com uma rede discreta de corretores sem escrúpulos.
Tinha orquestrado um esquema para desviar dinheiro da empresa de capital de risco de Ethan. Usará as suas conexões no setor imobiliário e na alta sociedade para lavar os fundos roubados. Na essência, Caroline tinha tido Ethan como alvo desde o início. Seduziu-o, posicionou-se como uma parceira social e empresarial indispensável, apenas para drenar sistematicamente os recursos da empresa dele. Um sentimento de traição total abateu-se sobre Ethan enquanto revia os extratos financeiros. Percebeu que o caso extraconjugal tinha sido não apenas uma falha moral, mas também uma vulnerabilidade empresarial imprudente. Ao confiar a Caroline informações privilegiadas e dar-lhe acesso irrestrito, tinha, sem saber, preparado o próprio desastre. Furioso e humilhado, Ethan confrontou Caroline na pentose luxuosa dela. Ela fingiu inocência, jurando que nada tinha a ver com os fundos desaparecidos. No entanto, assim que Ethan ameaçou com ações legais, a máscara dela caiu, revelando a ambição egoísta por trás. Eu teria cuidado, sibilou ela, com a voz fria. Se fores atrás de mim, não penses que não levarei tudo o que puder contigo. Foste um participante voluntário nisto tudo, Ethan. Pensa na tua imagem pública, nos teus investidores, no teu bebê. Ethan recuou, chocado com a audácia dela. Mal podia acreditar que em tempos a achará atraente. Mas as ameaças de Caroline deixaram-no abalado, lembrando-lhe que um escândalo poderia arruinar a sua reputação com os investidores e comprometer os planos de reconstruir o que tinha com Lily. Já não era apenas uma queda pessoal, era um fiasco potencialmente ruinoso com implicações legais. Em desespero, Ethan recorreu a Michael Donovan para o ajudar a reunir provas para avançar judicialmente. Contrataram um perito forense financeiro para rastrear o dinheiro desaparecido, construindo um caso que apontava diretamente para as manipulações de Caroline. À medida que Ethan se envolvia mais, a vergonha consumia-o. A traição dele não só tinha partido o coração de Lily, como também tinha posto em risco a segurança financeira deles. Quando voltou à casa de Lucy nessa noite, os olhos estavam pesados de cansaço e tormento. Lily, ao observar a expressão tensa dele, aproximou-se com cautela. Está tudo bem? Perguntou, embora ambos soubessem que a situação era grave. Ethan demorou a responder. A Caroline roubou a minha empresa, disse em voz baixa, com as bochechas a arderem de vergonha. Está a ameaçar divulgar tudo se eu a processar. O rosto de Lily empalideceu. Ela podia ter se afastado emocionalmente de Ethan, mas ainda compreendia a gravidade daquilo, não apenas para ele, mas para o futuro do filho que esperavam. E assim formou-se uma aliança inesperada. Um laço frágil entre Lily e Ethan. Ambos perceberam que, se não se unissem diante da traição de Caroline, as consequências poderiam ser catastróficas para os dois. Os meses seguintes foram um turbilhão de batalhas legais e confrontos emocionais. Com o apoio de Michael Donovan, Ethan moveu um processo contra Caroline Alt, apresentando provas do desfalque. Equipas legais desceram como falcões, vasculhando transações, extratos bancários e comunicações. Caroline respondeu com as suas próprias ameaças, insinuando que revelaria detalhes escandalosos do caso deles, manchando a reputação de Ethan. Embora isso o atormentasse, Ethan recusou ceder. Percebeu que ceder à chantagem de Caroline só perpetuaria os danos. Pela primeira vez, colocou a responsabilidade moral acima do medo da desgraça pública. Os investidores, inicialmente alarmados com o escândalo, permaneceram ao lado de Ethan depois de analisarem as provas, especialmente com Michael Donovan a assumir o controle de danos. Durante esse processo, Lily testemunhou a determinação inabalável de Ethan. Aos poucos, começou a ver um vislumbre do homem por quem se tinha apaixonado há muito tempo. Aquele que falava com paixão sobre construir um império com integridade. Observou-a trabalhar incansavelmente, não apenas para recuperar a fortuna, mas também para tentar remendar o que restava do relacionamento. Comparecia com regularidade às sessões de terapia de casal com Lily. Estava presente em todas as consultas pré-natais. E fazia um esforço consciente para comunicar com honestidade. À medida que a data do parto se aproximava, o processo judicial intensificava-se. A equipa legal de Caroline fazia tentativas desesperadas para escapar à responsabilidade.
Mas as provas eram arrasadoras. Numa tarde chuvosa, Caroline finalmente aceitou um acordo, com a condição de desaparecer discretamente da esfera pública, sem mais tentativas de sabotar Ethan. Embora os detalhes do acordo final permanecessem confidenciais, incluía uma restituição significativa à empresa de Ethan. No dia em que os documentos foram assinados, Ethan entrou na sala de estar de Lucy, onde Lily descansava, a barriga proeminente, o rosto iluminado pelo brilho da maternidade iminente. Aproximou-se com cautela, sem saber se o casamento deles era verdadeiramente recuperável. Acabou, disse ele, com alívio misturado a um remorso persistente. A Caroline aceitou o acordo. Lily acenou, um turbilhão de emoções a passar-lhe pelo rosto. Sinto-me aliviada, mas isso não apaga o que aconteceu entre nós. Ethan afundou-se no sofá ao lado dela, pegando-lhe na mão com suavidade. Eu sei. Não espero isso. Mas quero que saibas que já não sou aquela pessoa egoísta e imprudente. A única coisa que importa para mim agora és tu e o nosso filho. Ela estudou o rosto dele. As lágrimas a ameaçarem cair. Tenho visto teu esforço, Ethan. E vejo o homem por quem me apaixonei a regressar. Aos poucos. Mas a confiança precisa de ser reconstruída do zero. Temos um longo caminho pela frente. Ele levou a mão dela aos lábios. Estou pronto para esse caminho. Seja o que for preciso. Algumas semanas depois, numa sala de hospital cheia de expectativa, Lily deu à luz uma menina. Chamaram-lhe Emma Grace Greenwood. No momento em que Emma chorou pela primeira vez, Ethan e Lily trocaram olhares. A magnitude daquela nova vida, dessa segunda oportunidade de serem uma família, envolveu-os numa onda de emoção e reverência. Nos meses que se seguiram, viveram um dia de cada vez. Lily saiu da casa de Lucy e mudou-se para um apartamento mais pequeno, que Ethan comprará em nome dela. Um gesto de segurança para mãe e filha. Recomeçaram a terapia juntos, discutindo o passado abertamente, desenterrando dores, culpas e a confiança despedaçada, tentando costurar tudo de novo. Cada vez que Ethan pegava em Emma, sentia uma gratidão profunda por uma oportunidade que quase desperdiçara. Embora os fantasmas da traição pairassem, a família Greenwood encontrou uma harmonia provisória. Lily reabriu o estúdio de arte sob nova direção, com financiamento parcial de um fundo que Ethan criou para Emma. Ethan, outrora obcecado com o sucesso, aprendeu a humildade através da dor. Aos poucos, Lily acreditou que ele era sincero, e começaram a explorar a possibilidade de voltarem a viver como uma família. A história deles não foi um conto de fadas de perdão instantâneo. Transformou-se num testemunho contínuo de que dos erros mais profundos podem nascer redenções igualmente profundas. Mesmo ao navegarem as complexidades da cura, ambos seguravam-se a uma verdade preciosa. Às vezes, é preciso perder o que mais importa, para verdadeiramente compreender o seu valor. Obrigado por acompanharem esta jornada emocional de amor, traição e a frágil esperança da reconciliação. Se esta história tocou o vosso coração, se sentiram os altos e baixos com Ethan e Lily, lembrem-se de deixar um like, partilhar e subscrever o canal. Ao divulgar esta história, ajudam a lembrar os outros que por trás de cada fachada brilhante, pode haver uma dor profunda, e que com coragem e esforço genuíno, até os erros mais escuros podem abrir caminho a segundas oportunidades. O vosso apoio significa tudo. Não se esqueçam de deixar um comentário abaixo com a vossa reviravolta favorita, o momento que mais vos surpreendeu, ou a lição que levaram desta odisseia de Ethan e Lily. Temos mais histórias cativantes a caminho. Fiquem atentos e mantenham o coração aberto. Obrigado por assistirem, partilharem e fazerem parte da nossa família de histórias. Foi um pedido concebido não como um convite, mas como uma arma. Um cheque de $50.000 para silenciar uma história que ele queria apagar. A tarefa de Selene Monroe, uma cantora em dificuldades. Atuar no casamento do homem que lhe prometeram para sempre, o CEO bilionário Alistair Blackwood. Mas Alistair não sabia a verdade. Não sabia que, enquanto Selene estava naquele palco,
Ela não carregava apenas o peso do passado quebrado deles. Ela carregava o filho dele. Esta não é uma história sobre desgosto. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher levada ao limite absoluto decide parar de cantar a canção dele e finalmente escrever a sua própria. A chuva que encharcava as ruas do centro de Los Angeles era de um cinzento frio e indiferente, exatamente a cor da realidade atual de Selene Monroe. Escorria pelas fendas da cidade antiga, espelhando o frio que se instalara profundamente nos seus ossos. Um frio que pouco tinha a ver com o tempo. O seu pequeno apartamento no segundo andar, geralmente um refúgio acolhedor preenchido com o aroma de chá de camomila e livros antigos, hoje parecia mais uma prisão. O aviso de despejo no balcão, com as suas letras vermelhas gritantes, era a mais recente barra dessa prisão. Selene acariciou o inchaço da sua barriga, ainda mal visível debaixo do seu suéter gasto. 4 meses. 4 meses de um segredo que era, ao mesmo tempo, a sua maior alegria e o seu fardo mais aterrador. 4 meses desde que Alistair Blackwood lhe falará pela última vez. As suas palavras finais não foram ditas com o calor que ela um dia conheceu, mas com a frieza estéril de uma transação comercial. É o melhor, Selene. Queremos coisas diferentes. Ele não estava errado. Ele queria uma dinastia. Ela queria uma família. Só nunca imaginou que ele construísse a sua dinastia sobre as cinzas da família que deveriam ter construído juntos. O seu telefone vibrou. Um som áspero e indesejado. Um número desconhecido com indicativo de Beverly Hills. Ignorou. Voltou a vibrar. Insistente. Com um suspiro, atendeu, esperando um cobrador. É a senhora Selene Monroe? A voz era masculina, ríspida, e cheirava a fato caro. Era uma voz que não sabia o preço do leite porque nunca teve de comprar. Sou eu, disse Selene, a sua própria voz soando pequena e cansada. O meu nome é Donovan Price. Sou o assistente executivo do Sr. Alistair Blackwood, CEO da Blackwood Industries. A respiração de Selene vacilou. O coração começou a bater freneticamente e com dor contra as costelas. Alistair. O nome era um membro fantasma, uma dor onde antes havia algo vital. Do que se trata? Conseguiu perguntar, agarrando-se à borda do balcão da cozinha. O Sr. Blackwood e a sua noiva, a senhorita Sarafina Sterling, vão casar-se dentro de 2 semanas na propriedade da família Blackwood em Montecito, disse Donovan, com um tom tão plano quanto um prospecto corporativo. Estão a solicitar pessoalmente os seus serviços como artista musical principal da cerimônia. O mundo girou por um momento. Selene tinha certeza de que tinha ouvido mal. Tinha de ser uma partida, uma piada doentia e cruel. Cantar no casamento dele. O pensamento era tão grotescamente cruel que quase dava vontade de rir. Era como pedir a um fantasma para brindar a felicidade do seu assassino. Está a brincar, sussurrou, as palavras a prenderem-se-lhe na garganta. Garanto-lhe, senhorita Monroe, que não estou a brincar, respondeu Donovan, com uma pitada de impaciência na voz. O Sr. Blackwood achou que seria uma homenagem comovente à vossa história partilhada, um símbolo de boa vontade e respeito mútuo ao seguirem ambos para novos capítulos. Comovente. Boa vontade. O jargão corporativo era um escudo a desviar a crueldade humana crua do ato. Ele não estava apenas a seguir em frente. Estava a arrasar com o passado deles e a pedir-lhe que providenciasse a banda sonora da demolição. Queria exibi-la, o seu projeto descartado, à frente da sua nova aquisição imaculada, Sarafina Sterling, a herdeira de hotéis cujo rosto estava estampado em todas as revistas da alta sociedade. Estava a transformar a história deles numa anedota higienizada para sua nova vida. Não, disse Selene, a palavra uma lágrima crua no tecido da conversa. Absolutamente não. A resposta é não. Talvez devesse ouvir os termos da proposta antes de tomar uma decisão final, disse Donovan suavemente, ignorando a recusa dela. O Sr. Blackwood está ciente da sua situação atual. A remuneração por uma atuação de 20 minutos é de $50 mil. $50 mil. O número ficou suspenso no ar, cintilante e obsceno. Era mais dinheiro do que ela alguma vez vira na vida. Era a renda do primeiro e último mês num novo apartamento, longe dali. Era mobiliário para bebê, fraldas, uma conta poupança. Era segurança. Era um futuro. Era uma tábua de salvação lançada pelo próprio homem que a atirara borda fora.
O aviso de despejo no balcão parecia gritar com ela. A sua mente girava. Um campo de batalha entre orgulho e pragmatismo. A sua alma gritava em protesto. Ele não pode comprar a tua dignidade, Selene. Ele não pode pagar-te para dançares sobre a tua própria campa. Mas a parte pragmática dela, a parte que agora era responsável por outra vida, sussurrava de volta. Que dignidade há em viver na rua? Como vais alimentar o teu filho com orgulho? Ele quer comprar o meu silêncio, murmurou mais para si do que para Donovan. Quer pagar-me para eu estar ali, sorrir e fingir que isto não me parece o coração a ser arrancado com uma colher enferrujada. A proposta inclui um acordo de confidencialidade abrangente. Naturalmente, continuou Donovan, como se ela não tivesse dito nada. O pagamento seria feito por transferência bancária, 50% na assinatura, 50% após a conclusão da atuação. Era uma armadilha. Uma armadilha linda e dourada. Se recusasse, estava falida, desesperada e prestes a ser despejada. Se aceitasse, teria de se apresentar diante dele e da sua noiva perfeita, um monumento ao que ele deitara fora, e cantar uma canção de amor. A ousadia teatral da sua crueldade era de tirar o fôlego. Ele não estava apenas a partir-lhe o coração, estava a encomendar uma sinfonia para a ocasião. Preciso de pensar, disse ela, com a voz trêmula. Tem até às 17 horas de amanhã, declarou Donovan. Um estafeta será enviado com contrato para sua análise. Aguardamos a sua decisão. A chamada caiu. Selene deslizou pelo armário da cozinha até estar sentada no chão frio de linóleo. Os braços apertados à volta do estômago, à volta do seu bebê. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Lágrimas quentes de fúria, de humilhação, de desespero lancinante. Ele sabia, de alguma forma, ele devia saber que ela estava a lutar. Aquilo não era um ramo de oliveira. Era um jogo de poder da mais alta ordem. Era Listair, na sua torre reluzente de aço e vidro, a lembrá-la de que era o mestre do seu universo e ela apenas uma constelação esquecida. Pensou no início deles, numa tarde chuvosa como aquela, numa pequena cafetaria onde costumava cantar. Ele entrou, sacudindo a chuva do seu casaco de $1000, os olhos a encontrarem os dela do outro lado da sala. Disse-lhe que a voz dela era a única coisa real que ouvirá o dia todo. Durante 2 anos, ele fora o mundo dela. Apoiou a sua música, prometeu-lhe um contrato discográfico, um futuro. Abraçara-a e sussurrara que o amor deles era a única coisa que o seu dinheiro não podia comprar e o seu poder não podia ordenar. Era tudo mentira. Quando a pressão do conselho de administração e do pai imponente aumentou para que ele selasse a fusão com os hotéis Sterling através do casamento, ele não lutou. Cedeu. Cortou-a da sua vida com a mesma eficiência de quem elimina um item de orçamento. Agora esta reviravolta final, requintada, da faca. Olhou em volta do seu minúsculo apartamento, para a mancha de água no teto e a pilha de contas que não podia pagar. Pensou na vida que crescia dentro de si. Uma vida que merecia mais do que aquela luta. Uma vida que merecia uma mãe capaz de prover. Uma resolução fria começou a cristalizar-se no seu coração, substituindo as lágrimas quentes da dor. Ele achava que aquilo era o palco dele, a produção dele. Achava que podia comprar a sua obediência e usá-la como adereço no seu casamento perfeito. Estava a pagar $50.000 por uma atuação. Muito bem, teria uma. Mas não seria a atuação que ele esperava. Pegou no telefone e ligou à melhor amiga, Maya. Não vais acreditar na chamada que acabei de receber, disse Selene, com a voz já sem tremor, mas baixa e firme, como a calma antes da tempestade. Ia cantar no casamento dele. Mas a canção não seria sobre o novo amor dele. Seria sobre o seu maior segredo. 2 semanas depois, Selene encontrava-se num lugar onde a chuva não ousava cair, Montecito. Ali, o sol parecia ter uma obrigação contratual de brilhar, lançando um brilho dourado, quase sagrado, sobre os relvados cuidados e os altos ciprestes que ladeavam a estrada privada até a propriedade dos Blackwood. O carro preto enviado por Donovan subia silenciosamente a estrada sinuosa, o seu silêncio em nítido contraste com a sinfonia frenética de dúvida e determinação na mente de Selene. Usava um simples e elegante vestido azul marinho, uma das poucas peças boas que possuía. Era modesto e fluía solto,
Uma escolha estratégica para esconder a curva suave da gravidez. No colo, as mãos estavam apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Os primeiros $25.000 tinham aparecido na conta bancária na manhã seguinte à assinatura do nada. Uma prova digital do seu pacto com o diabo. Pagará-lhe um ano de renda antecipada e levantar uma montanha de dívidas dos ombros. Mas o alívio vinha com um amargo sabor de rendição. À medida que o carro fazia a última curva, a propriedade surgiu à vista. Não era uma casa. Era um testemunho de poder. Uma mansão em estilo mediterrâneo, de pedra clara e telhas vermelhas, com vista para o Oceano Pacífico como um rei a vigiar o seu domínio. Aquela era a casa de infância de Alistair, um lugar que ele lhe descrevera em tons baixos, não com carinho, mas como uma prisão bonita. Um lugar onde jurara nunca se casar. Mais uma promessa quebrada. Donovan Price esperava por ela a entrada principal, a postura tão rígida quanto as colunas de mármore que ladeavam a porta. Senhora Monroe, bem-vinda. Está dentro do horário. Falava como se ela fosse uma encomenda, não uma convidada. A cerimônia é no Jardim Oeste, às 16 horas. Atuará a partir do quiosque. Vou acompanhá-la. Conduziu-a pela casa. O interior era cavernoso e frio, cheio de mobiliário opulento que parecia nunca ter sido usado, e arte inestimável que mais parecia um investimento do que uma paixão. O ar estava pesado com o aroma de lírios e rosas, uma doçura agressiva e enjoativa que fez Selene sentir-se ligeiramente nauseada. Era o cheiro da perfeição fabricada. Enquanto caminhava, fantasmas das palavras de Alistair ecoavam nos corredores de mármore. O meu pai acredita que o valor de um homem se mede pelo tamanho da sua casa, não pelo amor dentro dela, dissera-lhe uma vez, enroscado no sofá gasto dela. Quero construir uma casa contigo, Selene. Uma verdadeira, cheia de música e risos, não apenas ativos. A hipocrisia era um golpe físico. Ele tornará-se no pai. Donovan conduziu-a até uma pequena sala de estar privada. Pode aguardar aqui. Há bebidas disponíveis. Por favor, permaneça nesta sala até que a acompanhe ao jardim às 15h45. Era uma prisão cortês. Sozinha, Selene aproximou-se da grande janela com vista para os jardins. Os convidados começavam a chegar. Um rio de sedas pastel e fatos escuros fluía em direção ao Jardim Oeste. Eram 1%, os titãs da indústria, os socialites. O novo mundo de Alistair. Um mundo onde ela não tinha lugar. De repente, a porta abriu-se. Selene virou-se, esperando ver Donovan. Mas foi uma mulher que entrou. Era deslumbrantemente bela, com aquela graça sem esforço que só pode nascer de gerações de riqueza. Tinha cabelo da cor do ouro fiado e olhos da cor do céu de verão. Usava um vestido branco de seda simples, mas de corte impecável. Era Sarafina Sterling. Oh, peço imensa desculpa, disse Sarafina, com uma voz leve e melódica. Disseram-me que esta sala estava vazia. Só queria fugir por um momento. A loucura lá fora. Deu uma pequena risada autodepreciativa. Deve ser a cantora. O Alistair falou-me de si. O coração de Selene congelou. O que é que ele lhe contou? A verdade ou a versão dele? Selene Monroe, disse ela, com a voz firme. Sarafina sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que a desarmou por completo. Sarafina. É um prazer conhecê-la. O L falou-me tanto do seu talento. Disse que a sua voz era inesquecível. Não havia malícia nos seus olhos, nem um vestígio de suspeita. Apenas uma sinceridade educada, quase ingênua. Aquilo era mais difícil do que Selene tinha antecipado. Teria sido muito mais fácil se a futura noiva fosse um monstro. Mas parecia simpática. Uma cordeira bela, privilegiada e completamente alheia a caminho de um matadouro dourado. Ela fazia alguma ideia de que aquele casamento era uma fusão empresarial? Amava mesmo o homem que Selene sabia ser capaz de uma crueldade tão calculada? Ele é um homem muito persuasivo, respondeu Selene, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes que Sarafina pudesse responder, a porta voltou a abrir-se. Desta vez era Alistair. Entrou na sala com um ar impossivelmente atraente no seu smoking feito por medida. Por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os de Selene e o mundo desapareceu. Ela viu-o. Não o CEO, não o noivo,
Mas o homem que chorara nos seus braços depois de uma discussão com o pai. O homem que sabia qual era sua canção favorita. O homem que traçara as linhas da sua palma e prometera colocar o mundo nela. E, tão depressa quanto surgiu, aquele vislumbre desapareceu. Uma máscara de controlo frio e impenetrável caiu-lhe sobre o rosto. Os olhos tornaram-se aço. Sara, querida, aí estás, disse ele, com aquela voz grave e suave que fora outrora o som favorito de Selene no mundo. Caminhou até ao lado de Sarafina, colocando uma mão possessiva na base das costas dela. Mal lançou um olhar a Selene. O Donovan disse que a nossa intérprete tinha chegado. Tudo satisfatório, Senhora Monroe? Chamou-lhe Senhora Monroe. A formalidade era um muro deliberado erguido para mantê-la à distância. Tudo conforme contratado, Sr. Blackwood, disse Selene, o título a saber a ácido na língua. Excelente, disse ele, voltando toda a atenção para a noiva. Os nossos convidados estão à espera. Inclinou-se e beijou a têmpora de Sarafina, um gesto perfeitamente encenado de afeição para uma plateia de um. Quando se virou para conduzir Sarafina para fora da sala, fez uma pausa e falou para Selene por cima do ombro, sem estabelecer contato visual. A seleção da música. A minha mãe insistiu num clássico, mas fiz uma alteração de última hora. Pedi ao quarteto de cordas para acompanhar em Echoes of West. Lembra-se dessa? Tenho a certeza que sim. Selene sentiu o ar abandonar-lhe os pulmões. Echoes of West. Não era apenas uma canção. Era a canção deles. Aquela que ele escrevera num guardanapo naquela cafetaria no primeiro aniversário deles. Era uma balada profundamente pessoal e íntima sobre encontrar uma alma gêmea no mundo apinhado. Uma canção que mais ninguém tinha ouvido. Pedir-lhe para cantar aquela canção no seu casamento com outra mulher não era apenas cruel, era uma violação. Uma profanação da memória mais sagrada que ela guardava dele. Estava a transformar o momento mais privado deles em entretenimento público. Ficou a olhar para as costas dele, para o corte impecável do smoking, e finalmente compreendeu. Aquilo não era apenas sobre silenciá-la ou exibir o seu poder. Era sobre apagar por completo o significado do passado deles. Se ele conseguisse transformar a canção deles na sua canção de casamento, então ela já não lhe pertencia. Ele passaria a ser o dono dela. O dono da memória. O dono dela. Um fogo lento e frio começou a arder-lhe no peito. A dor e a humilhação começaram a forjar-se em algo completamente diferente, algo duro e afiado. Sim, disse ela, com a voz baixa, mas ressoando com uma clareza recém-descoberta na sala silenciosa. Lembro-me. Ele acenou, um gesto final, seco, e levou a sua noiva para fora da sala, deixando Selene sozinha com o fantasma de uma canção e o trovão da sua própria resolução. Ele achava que sabia as palavras daquela canção. Achava que tinha escrito o final. Estava enganado. Ela voltou para a janela, já sem olhar para os convidados, mas para o seu próprio reflexo no vidro. Viu a dor nos seus olhos, mas por baixo dela, algo mais começava a despertar. Uma lutadora. Uma mãe. Uma mulher que acabará de receber a arma perfeita. Ele queria ouvir Echoes of West. Pois ia ouvi-la, mas ela ia acrescentar uma nova estrofe. A atuação dele estava prestes a tornar-se a estreia dela. O Jardim Oeste era uma obra-prima de arquitetura paisagística e riqueza obscena. Centenas de cadeiras brancas estavam alinhadas em filas perfeitas sobre um relvado tão verde que parecia artificial, todas voltadas para um quiosque coberto de rosas brancas e era. O ar estava quente, perfumado com o sal do oceano distante e os perfumes caros dos convidados. Um quarteto de cordas tocava suavemente, a sua música clássica uma fina camada civilizada sobre a ambição corporativa crua que orquestrara aquele dia. Selene estava de pé nas sombras, dentro da casa, à espera do sinal de Donovan. O seu coração era um pássaro frenético a bater contra a gaiola das suas costelas. Sentia o seu bebê mexer-se, um pequeno e suave tremor, como se pressentisse a agitação da mãe. Selene pousou uma mão sobre o ventre, uma promessa silenciosa. Estou a fazer isto por nós, para sermos livres. Assistiu ao início da cerimônia. Viu Sarafina, uma visão num vestido Vera Wang, descer o corredor de braço dado com o pai, um homem imponente com uma cara de punho cerrado. Viu Alistair à espera,
a expressão uma máscara cuidadosamente construída de adoração. Olhava para Sarafina não como um homem apaixonado, mas como um CEO a admirar um ativo recém-adquirido e altamente valioso. Enquanto esperava, ouviu duas mulheres com chapéus ridiculamente grandes sussurrando atrás de um ficus. Donovan conduziu-a até uma pequena sala de estar privada. Pode aguardar aqui. Há bebidas disponíveis. Por favor, permaneça nesta sala até que a acompanhe ao jardim às 15h45. Era uma prisão cortês. Sozinha, Selene aproximou-se da grande janela com vista para os jardins. Os convidados começavam a chegar. Um rio de sedas pastel e fatos escuros fluía em direção ao jardim oeste. Eram 1%, os titãs da indústria, os socialites. O novo mundo de Alistair. Um mundo onde ela não tinha lugar. De repente, a porta abriu-se. Selene virou-se, esperando ver Donovan. Mas foi uma mulher que entrou. Era deslumbrantemente bela, com aquela graça sem esforço que só pode nascer de gerações de riqueza. Tinha cabelo da cor do ouro fiado e olhos da cor do céu de verão. Usava um vestido branco de seda simples, mas de corte impecável. Era Sarafina Sterling. Oh, peço imensa desculpa, disse Sarafina, com uma voz leve e melódica. Disseram-me que esta sala estava vazia. Só queria fugir por um momento. A loucura lá fora. Deu uma pequena risada autodepreciativa. Deve ser a cantora. O Alistair falou-me de si. O coração de Selene congelou. O que é que ele lhe contou? A verdade ou a versão dele? Selene Monroe, disse ela, com a voz firme. Sarafina sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que a desarmou por completo. Sarafina. É um prazer conhecê-la. O Eli falou-me tanto do seu talento. Disse que a sua voz era inesquecível. Não havia malícia nos seus olhos, nem um vestígio de suspeita. Apenas uma sinceridade educada, quase ingênua. Aquilo era mais difícil do que Selene tinha antecipado. Teria sido muito mais fácil se a futura noiva fosse um monstro. Mas parecia simpática. Uma cordeira bela, privilegiada e completamente alheia a caminho de um matadouro dourado. Ela fazia alguma ideia de que aquele casamento era uma fusão empresarial? Amava mesmo o homem que Selene sabia ser capaz de uma crueldade tão calculada? Ele é um homem muito persuasivo, respondeu Selene, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes que Sarafina pudesse responder, a porta voltou a abrir-se. Desta vez era Alistair. Entrou na sala com um ar impossivelmente atraente no seu smoking feito por medida. Por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os de Selene e o mundo desapareceu. Ela viu-o. Não o CEO, não o noivo, mas o homem que chorara nos seus braços depois de uma discussão com o pai. O homem que sabia qual era a sua canção favorita. O homem que traçara as linhas da sua palma e prometera colocar o mundo nela. E, tão depressa quanto surgiu, aquele vislumbre desapareceu. Uma máscara de controlo frio e impenetrável caiu-lhe sobre o rosto. Os olhos tornaram-se aço. Sara, querida, aí estás, disse ele, com aquela voz grave e suave que fora outrora o som favorito de Selene no mundo. Caminhou até ao lado de Sarafina, colocando uma mão possessiva na base das costas dela. Mal lançou um olhar a Selene. O Donovan disse que a nossa intérprete tinha chegado. Tudo satisfatório, Senhora Monroe? Chamou-lhe Senhora Monroe. A formalidade era um muro deliberado erguido para mantê-la à distância. Tudo conforme contratado, Sr. Blackwood, disse Selene, o título a saber a ácido na língua. Excelente, disse ele, voltando toda a atenção para a noiva. Os nossos convidados estão à espera. Inclinou-se e beijou a têmpora de Sarafina, um gesto perfeitamente encenado de afeição para uma plateia de um. Quando se virou para conduzir Sarafina para fora da sala, fez uma pausa e falou para Selene por cima do ombro, sem estabelecer contato visual. A seleção da música. A minha mãe insistiu num clássico, mas fiz uma alteração de última hora. Pedi ao quarteto de cordas para acompanhar em Echoes of West. Lembra-se dessa? Tenho a certeza que sim. Selene sentiu o ar abandonar-lhe os pulmões. Echoes of West. Não era apenas uma canção. Era a canção deles. Aquela que ele escrevera num guardanapo naquela cafetaria no primeiro aniversário deles.
Era uma balada profundamente pessoal e íntima sobre encontrar uma alma gêmea no mundo apinhado. Uma canção que mais ninguém tinha ouvido. Pedir-lhe para cantar aquela canção no seu casamento com outra mulher não era apenas cruel, era uma violação. Uma profanação da memória mais sagrada que ela guardava dele. Estava a transformar o momento mais privado deles em entretenimento público. Ficou a olhar para as costas dele, para o corte impecável do smoking, e finalmente compreendeu. Aquilo não era apenas sobre silenciá-la ou exibir o seu poder. Era sobre apagar por completo o significado do passado deles. Se ele conseguisse transformar a canção deles na sua canção de casamento, então ela já não lhe pertencia. Ele passaria a ser o dono dela. O dono da memória. O dono dela. Um fogo lento e frio começou a arder-lhe no peito. A dor e a humilhação começaram a forjar-se em algo completamente diferente. Algo duro e afiado. Sim, disse ela, com a voz baixa, mas ressoando com uma clareza recém-descoberta na sala silenciosa. Lembro-me. Ele acenou, um gesto final, seco, e levou a sua noiva para fora da sala, deixando Selene sozinha com o fantasma de uma canção e o trovão da sua própria resolução. Ele achava que sabia as palavras daquela canção. Achava que tinha escrito o final. Estava enganado. Ela voltou para a janela, já sem olhar para os convidados, mas para o seu próprio reflexo no vidro. Viu a dor nos seus olhos, mas por baixo dela, algo mais começava a despertar. Uma lutadora. Uma mãe. Uma mulher que acabará de receber a arma perfeita. Ele queria ouvir Echoes of West. Pois ia ouvi-la, mas ela ia acrescentar uma nova estrofe. A atuação dele estava prestes a tornar-se a estreia dela. O Jardim Oeste era uma obra-prima de arquitetura paisagística e riqueza obscena. Centenas de cadeiras brancas estavam alinhadas em filas perfeitas sobre um relvado tão verde que parecia artificial, todas voltadas para um quiosque coberto de rosas brancas e era. O ar estava quente, perfumado com o sal do oceano distante e os perfumes caros dos convidados. Um quarteto de cordas tocava suavemente, a sua música clássica uma fina camada civilizada sobre a ambição corporativa crua que orquestrara aquele dia. Selene estava de pé nas sombras, dentro da casa, à espera do sinal de Donovan. O seu coração era um pássaro frenético a bater contra a gaiola das suas costelas. Sentia o seu bebê mexer-se, um pequeno e suave tremor, como se pressentisse a agitação da mãe. Selene pousou uma mão sobre o ventre, uma promessa silenciosa. Estou a fazer isto por nós, para sermos livres. Assistiu ao início da cerimônia. Viu Sarafina, uma visão num vestido Vera Wang, descer o corredor de braço dado com o pai, um homem imponente com uma cara de punho cerrado. Viu Alistair à espera, a expressão uma máscara cuidadosamente construída de adoração. Olhava para Sarafina não como um homem apaixonado, mas como um CEO a admirar um ativo recém-adquirido e altamente valioso. Enquanto esperava, ouviu duas mulheres com chapéus ridiculamente grandes sussurrando atrás de um ficus. Consegues acreditar que ele conseguiu? Sibilou uma. O velho Sterling é um tubarão. Ouvi dizer que o negócio estava praticamente morto na primavera passada. Bem, o Alistair consegue sempre o que quer, respondeu a outra, bebendo champanhe. A Elanar, a mãe dele, disse-me ela mesma. Esta fusão solidifica o legado dos Blackwood para os próximos 50 anos. Que romântico, não é? Acompanhou-a até ao quiosque. Quando Selene pisou à luz do sol, um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas reconheceram-na da cena musical da cidade. A maioria viu apenas uma mulher com uma guitarra, uma artista contratada. Evitou olhar para a primeira fila, para a família unida pelo comércio. Em vez disso, focou-se no microfone, o único instrumento da sua rebelião. O celebrante terminou os seus discursos. E agora, um interlúdio musical especial, escolhido pelo próprio noivo. Era o momento. Selene respirou fundo, os dedos a encontrarem os lugares familiares nos trastes da sua velha guitarra acústica. O quarteto de cordas começou a introdução de Echoes of West. A melodia doce e melancólica. Era o som do seu próprio coração a partir, 2 anos antes. Ela olhou para cima e, pela primeira vez, deixou que os olhos encontrassem os de Alistair. Ele estava a observá-la com uma expressão ilegível, um leve sorriso de posse a brincar-lhe nos lábios.
Era o olhar de um rei a ver o bobo da corte cumprir a sua ordem. Achava que tinha vencido. Achava que ela estava prestes a cantar o hino da sua vitória. Ela começou a cantar, a voz clara e pura, atravessando o jardim silencioso. Luzes da rua pintam de prata o cimento molhado. Uma cafetaria. Um lugar vazio. Cantou a primeira estrofe exatamente como ele a escrevera. As palavras eram um fantasma nos seus lábios, contando a história do encontro deles. Viu um vislumbre de surpresa nos olhos de Alistair, talvez pela forma bela como ela cantava, pela emoção que colocava em cada nota. Ele achava que aquela emoção era por ele. Pela memória. Estava enganado. A emoção era combustível. Sarafina olhava para ela, um sorriso suave e sentimental no rosto. Ouvia o que acreditava ser uma linda canção de amor anônima escolhida para o seu dia de casamento. A ironia dramática era um estilhaço de vidro cravado no coração de Selene. Então chegaram ao final do primeiro refrão. O quarteto cresceu em expectativa, esperando a segunda estrofe, aquela sobre sonhos partilhados e promessas sussurradas no escuro. Mas Selene não cantou a segunda estrofe. Os seus dedos mudaram ligeiramente os acordes, alterando a tonalidade de um doce tom maior para um melancólico tom menor. O quarteto de cordas hesitou por um segundo, confuso. A voz de Selene, agora carregada de um novo poder bruto, cortou a perfeição daquela tarde. Construíste um mundo com promessas que sabias que nunca irias cumprir. Disseste que o meu coração era um tesouro, mas vendeste-o barato. O sorriso de Alistair desapareceu. Os olhos arregalaram-se em incredulidade e logo se estreitaram num lampejo de fúria fria. Fez um gesto subtil, quase imperceptível, para Donovan. Um estalido de dedos afiado. Para interrompê-la. Mas era tarde demais. Selene tinha a atenção de todas as pessoas no jardim. Já não era apenas música de fundo. Donovan começou a mover-se em direção ao quiosque, mas Eleanor Blackwood, a mãe de Alistair, pousou uma mão no seu braço. A expressão dela era uma mistura de choque e mórbida curiosidade. Os olhos de Selene estavam cravados nos de Alistair. Estava a cantar apenas para ele agora. Trocas os teus segredos sussurrados por negócios de sala de reuniões, e pedes-me para cantar sobre um amor que nunca foi real. Disseste à tua nova noiva sobre as estrelas que costumávamos possuir? Ou que o império que estás a construir está sobre um trono emprestado? Suspiros percorreram a multidão. As pessoas endireitavam-se nas cadeiras, cochichando entre si. Aquilo já não era uma atuação de casamento. Era uma acusação pública. O sorriso de Sarafina desaparecera, substituído por uma expressão de pura confusão. Olhava para Alistair, cujo rosto se tornará uma máscara trovejante de raiva. Parecia encurralado, exposto sob o sol benevolente de Montecito. A voz de Selene elevava-se, cheia da dor dos últimos 4 meses, com a força da vida que carregava dentro de si. Aquilo era por cada mentira, cada promessa quebrada, cada noite solitária. A canção já não era Echoes of West. Agora era dela. A música da sua guitarra, combinada com os acordes confusos do quarteto, cresceu até um clímax. Faltava-lhe apenas uma estrofe, a mais importante. Respirou fundo, sustentou o silêncio por um segundo sufocante e depois lançou o golpe final e devastador. A sua voz desceu, tornando-se íntima, clara e absolutamente condenatória. Então aqui está o eco final que deixaste para trás. Uma verdade que não podes abandonar, nem apagar da tua mente. Falas de novos começos, de um capítulo e de uma página. Mas não podes apagar a coprotagonista que não vai sair deste palco. E depois, os últimos versos. Ela desacelerou, garantindo que cada palavra aterrasse com a força de um impacto físico. Tirou uma mão da guitarra e pousou-a, de forma deliberada e inconfundível, sobre a suave e discreta curva do seu ventre. Porque o maior segredo que tentas esconder é o eco do teu coração a crescer aqui dentro. Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, caiu sobre o jardim. O único som era o grito distante de uma gaivota e o zumbido suave do microfone. Todos os olhos estavam nela, na sua mão, na sua barriga. Seguiam o seu olhar, que permanecia fixo no noivo. O rosto de Sarafina perderá toda a cor. Os olhos estavam arregalados, com o entendimento horrorizado a nascer neles. Olhou do ventre de Selene para o rosto de Alistair,
e a frágil ilusão perfeita do seu dia de casamento estilhaçou-se em 1000 pedaços. Alistair estava imóvel, o rosto uma tela de choque e fúria puros. A máscara caíra. O rei estava nu na sua corte. Selene terminou com o último dedilhado suave da guitarra. A sua atuação terminara. A verdade fora revelada. E no silêncio ensurdecedor de um casamento arruinado, ela nunca se sentirá tão poderosa. O silêncio no jardim era uma entidade viva, um manto espesso e sufocante que abafava os sons do oceano e das folhas agitadas pelo vento. Durou o que pareceu uma eternidade, um quadro congelado de 100 rostos horrorizados, antes de se desfazer em caos. O primeiro som foi um gemido estrangulado de Sarafina. O seu ramo de peônias brancas escorregou-lhe das mãos, tombando sobre o relvado perfeito numa cascata de pétalas despedaçadas. O seu rosto, momentos antes iluminado pela felicidade nupcial, era agora uma máscara de traição e descrença. O olhar dela saltava entre a mão de Selene sobre o ventre e o rosto lívido de Alistair. A terrível equação formava-se na sua mente. Alistair, por sua vez, parecia ter sido atingido por um raio. A sua compostura cuidadosamente construída fora incinerada, deixando apenas o rasto feio e cru da exposição. Deu um passo em frente, a boca a abrir-se e a fechar-se em silêncio, como um peixe a sufocar fora de água. Os olhos fixos em Selene ardiam com uma raiva venenosa e aterradora na sua intensidade. Os convidados explodiram em sussurros frenéticos. Telemóveis antes guardados começavam a surgir discretamente. A família Sterling, liderada pelo formidável pai de Sarafina, levantara-se. O rosto dele uma nuvem carregada de fúria aristocrática. Caminhava em direção ao altar, não para felicitar o casal, mas para resgatar a filha. Sarafina, bradou, com uma voz habituada a comandar. Vamos embora. Nesse momento, Selene sentiu uma onda de adrenalina. A sua parte estava feita. Virou-se, desligou a guitarra e caminhou calmamente pela parte de trás do quiosque, desaparecendo no pandemônio que ela própria criará. Não correu. Os seus passos eram medidos, deliberados. Tinha entrado como vítima. Estava a sair como catalisadora. O que fizeste? Sibilou ele, a voz um rosnar baixo e perigoso. Em nome de Deus, em que raio estavas a pensar? Acabaste de destruir tudo. Selene sustentou o olhar dele sem pestanejar. O medo com que viverá durante meses tinha desaparecido, queimado pelo fogo da sua atuação. Destruí uma mentira, Alistair, disse ela, com a voz a tremer, mas firme. O que tu estavas a destruir era minha vida. E a vida do nosso filho. Não há nosso filho, disparou ele, os olhos selvagens. Há um problema que tu criaste. Um desastre que acabaste de tornar infinitamente pior. Eu paguei-te. Paguei-te para seres um fantasma, não uma maldita granada. Pagaste-me para cantar, retorquiu ela, arrancando o braço do aperto dele. Presumiste que eu ia cantar a tua canção com as tuas letras. Estavas enganado. Esse dinheiro não era para o meu silêncio, Alistair. Era para o meu palco. Compraste-me um microfone e uma plateia. Obrigada por isso. O rosto dele passou da raiva para uma incredulidade pálida e atordoada. A ideia de que a sua própria arma pudesse ser usada contra ele de forma tão eficaz parecia colapsar-lhe o raciocínio. Ele, um mestre manipulador, acabará de ser devastadoramente superado. Vais arrepender-te disto, rosnou, apontando-lhe um dedo trêmulo. Eu vou arruinar-te. Achas que estás a lutar agora? Eu vou enterrar-te tão fundo que ninguém vai ouvir sequer o teu nome, quanto mais a tua voz. Já não tens esse poder, Alistair. Acabaste de mo entregar todo. Deixando-o ali, sem palavras, a gaguejar no meio das ruínas do seu dia perfeito, Selene continuou em direção à casa. Precisava de chegar ao carro que a esperava e desaparecer antes que o peso completo das famílias Sterling e Blackwood desabasse sobre ela. Correu por uma porta lateral e deu por si na mesma sala de estar onde esperara antes. E ali, de pé junto à janela, estava Sarafina. Tinha arrancado o véu e o rosto estava manchado de lágrimas. Mas quando olhou para Selene, os seus olhos não tinham a raiva que esta esperava, mas uma curiosidade partida e desesperada. É verdade? Perguntou Sarafina, a voz quase um sussurro. Selene apenas acenou com a cabeça. Não havia mais nada a dizer.
Sarafina soltou um suspiro trêmulo, cruzando os braços à volta da cintura. Ele disse-me que tu eras instável, murmurou, as palavras a saberem a veneno. Disse que tinha sido apenas uma aventura do passado e que não sabia seguir em frente. Que estavas obcecada. Disse que tinha medo que tentasses causar uma cena. A crueldade calculada das mentiras dele, camada após camada, era atordoante. Ele não só descartara Selene. Tentará apagar a sua sanidade aos olhos da nova noiva. Ele disse-me que este casamento, continuou Sarafina, a voz a falhar, era o início da nossa verdadeira história. Uma história construída sobre confiança e honestidade. Ela soltou uma gargalhada amarga e dilacerante. Foi tudo uma mentira. Tudo. A forma como ele me olhava, as coisas que dizia, foi tudo uma encenação. Naquele momento, Selene não via uma herdeira. Via outra mulher enganada pelo charme de Alistair Blackwood. Estavam em lados opostos da mesma moeda falsa. Lamento, disse Selene, e era sincera. Nunca quis magoar-te. Sarafina olhou-a, um lampejo de algo firme e resiliente a surgir nos seus olhos cheios de lágrimas. Não me magoaste, disse ela, com uma clareza que nascia. Salvaste-me. Nesse instante, Donovan Price apareceu à porta, com o rosto carregado. Senhora Monroe, o seu transporte está à espera. Aconselho que o utilize imediatamente. Selene acenou a Sarafina, uma compreensão silenciosa a passar entre ambas. Ao sair, viu Sarafina tirar o telemóvel do bolso. Os dedos moviam-se rapidamente sobre o ecrã, não com a energia frenética de uma noiva rejeitada, mas com a precisão fria de uma mulher a contactar o seu advogado. A viagem de regresso a Los Angeles passou num borrão. O telemóvel de Selene começou a explodir com notificações. As notícias viajam depressa na era digital, mas notícias de um casamento de um bilionário viajam à velocidade da luz. Um convidado tinha divulgado um vídeo, um clipe tremido e com zoom da atuação. Do momento. A bomba de Blackwood já era tendência. Quando o carro preto a deixou em frente ao seu humilde prédio de apartamentos, a história já estava em todo lado. Ex-namorada canta sobre gravidez secreta no casamento de magnata da tecnologia. As manchetes eram sensacionalistas, espalhafatosas e, pela primeira vez, totalmente verdadeiras. Selene entrou no seu apartamento. O silêncio era um alívio bem-vindo depois do caos. Estava apavorada. Tinha acabado de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do estado. Mas ao pousar novamente a mão sobre o ventre, sentiu uma paz profunda. Não tinha apenas exposto uma mentira. Tinha reivindicado a sua verdade. Tinha dado ao seu filho uma história que começava não com vergonha e segredo, mas com um rugido. O que quer que viesse a seguir, enfrentaria nos seus próprios termos. Já não era um eco. Era uma voz. As semanas que se seguiram ao casamento do ano foram um turbilhão. A vida de Selene virou do avesso, mas não da forma como Alistair ameaçara. Tornou-se uma sensação mediática relutante. Foi perseguida por paparazzi, a sua foto estampada nos tabloides ao lado de imagens pouco favorecedoras de um Alistair furioso e de uma Sarafina elegante e estoica sair de um escritório de advogados. Ofertas para entrevistas explosivas inundaram a sua caixa de entrada, prometendo somas astronômicas. Ignorou-as todas. Contará a sua história uma vez, nos seus próprios termos. Recusava que fosse distorcida como mercadoria barata. Em vez disso, concentrou-se em si. Usou a segunda metade do pagamento pela atuação, que, para sua surpresa, foi automaticamente depositado no dia seguinte ao casamento, um parafuso esquecido na agora caótica engrenagem de Alistair, para garantir um apartamento melhor e mais seguro, num bairro tranquilo. Comprou um berço. Começou a ir regularmente ao médico. Estava a construir uma fortaleza de normalidade para si e para o seu bebê, contra a tempestade que rugia lá fora. Entretanto, a tempestade atingia Alistair Blackwood com a força total de um furacão. O vídeo viral da atuação de Selene não humilhou apenas socialmente. Eviscerou a sua imagem profissional. Tinha construído a sua marca como um líder visionário e implacável, um homem de controle inabalável e visão estratégica. O vídeo mostrava algo bem diferente. Um homem imprudente, cruel e facilmente apanhado de surpresa. Revelava uma falta de julgamento catastrófica.
A fusão Sterling-Blackwood, o propósito inteiro daquele casamento falso, foi cancelada numa declaração pública mordaz dos hotéis Sterling, citando uma quebra fundamental de confiança. As ações da Blackwood Industries despencaram. O conselho de administração, já desconfiado do estilo arrogante de liderança de Alistair, revoltou-se abertamente. Os sussurros sobre invocar a cláusula de má conduta moral no seu contrato tornaram-se um rugido. O império que ele construíra sobre uma fundação de mentiras estava a ruir. Claro que tentou revidar. Uma equipa de advogados de elite enviou a Selene uma carta de cessar e desistir grossa o suficiente para segurar uma porta, ameaçando com processos por difamação, calúnia e quebra de acordo de confidencialidade. A advogada pro bono de Selene, uma mulher perspicaz e empática ligada a ela pela equipa jurídica de Sarafina, respondeu com uma simples carta, uma petição formal para estabelecer a paternidade e garantir pensão alimentícia. As ameaças legais vindas do campo de numa noite fresca, bateram à porta do novo apartamento de Selene. Ela não esperava ninguém. Espreitou pelo olho mágico, e o coração saltou-lhe para a garganta. Era uma mulher impecavelmente vestida num tailleur Chanel, o cabelo prateado penteado num estilo severo, mas elegante. Eleanor Blackwood, a mãe de Alistair. A mão de Selene voou instintivamente para o ventre, num gesto protetor. Preparou-se para uma tirada, ameaças, talvez até um talão de cheques agitado à sua frente. Inspirou fundo e abriu a porta. Senhora Blackwood, disse Selene, a voz cautelosa. Os olhos de Eleanor, de um azul tão pálido que pareciam cinzentos, examinaram Selene dos pés à cabeça, demorando-se por um momento na gravidez agora evidente. A expressão dela não era de raiva, mas de resignação cansada. Posso entrar, Senhora Monroe? Perguntou, a voz surpreendentemente suave. Hesitante, Selene afastou-se para deixá-la passar. Eleanor entrou na pequena sala de estar, limpa e modesta. O olhar dela passou pelos móveis simples, até ao berço novo num canto. Não estou aqui para ameaçar, começou Eleanor, virando-se para encarar Selene. Nem estou aqui para defender o meu filho. O que ele fez consigo, com a senhora Sterling, com o próprio legado, foi um ato de arrogância monstruosa, e de cobardia. Selene ficou sem palavras. Tenho visto meu filho tornar-se num homem que já não reconheço, continuou Eleanor, a voz carregada de uma tristeza profunda, antiga. Ele é o filho do pai em tudo aquilo que rezei para que não fosse. O meu marido foi um homem brilhante e implacável, que acreditava que emoção era fraqueza e que as pessoas eram peças de xadrez. Construiu um império. E morreu um homem solitário e amargo. Vejo Alistair a seguir exatamente o mesmo caminho. Fez uma pausa, o olhar suavizando-se ao pousar novamente na barriga de Selene. Mas você fez algo que mais ninguém conseguiu. Mostrou-lhe um espelho. Ele pode tê-lo partido em fúria, mas por um instante, ele viu o próprio reflexo. E você carrega o meu neto. Lágrimas encheram os olhos de Eleanor. Não permitirei que o meu neto seja um segredo, uma arma, ou uma moeda de troca. Este bebê, o seu bebê, é um Blackwood, e será tratado como tal, com ou sem a cooperação de Alistair. Abriu a mala e tirou não um talão de cheques, mas um simples cartão de visita. Este é o meu número pessoal. Não lhe faltará nada. Médicos. Segurança. Tudo o que você ou o bebê precisarem. Isto não é um suborno para comprar o seu silêncio, Senhora Monroe. Isto é uma promessa de avó. O meu filho pode ter falhado no seu dever. Eu não vou falhar no meu. Alguns dias após a visita surpreendente de Eleanor, surgiu outro visitante inesperado. Desta vez, era Alistair. Estava como o fantasma de quem fora. O fato caro estava amarrotado. O cabelo, despenteado. E havia olheiras profundas sob os olhos. O titã da indústria desaparecera, substituído por um homem desgastado e partido. Selene, disse ele, a voz trêmula. Estava de pé à porta dela, com o olhar perdido. O que queres, Alistair? Perguntou ela, sem dureza. Não havia triunfo em vê-lo assim. Apenas uma sensação profunda de tragédia. Estão a empurrar-me para fora, murmurou ele, olhando para o chão. O conselho, a empresa do meu pai, acabou. Levantou os olhos, suplicantes. Perdi tudo. Tinhas tudo que importava,
respondeu ela suavemente, e deitaste fora muito antes do casamento. Ele pareceu finalmente vê-la. Realmente vê-la. E a vida que ela carregava. É menino ou menina? Menina, disse ela. Ele acenou lentamente com a cabeça. Posso corrigir isto, disse, um lampejo do antigo Alistair a surgir. Ainda tenho dinheiro. Posso comprar-te uma casa, um fundo fiduciário para o bebê. Podemos emitir uma declaração conjunta. Dizer que nos reconciliamos. Podemos reverter a situação. Selene ouviu os planos frenéticos dele e sentiu uma onda de pena. Mesmo agora, quebrado e derrotado, as únicas soluções que conseguia imaginar eram dinheiro e manipulação. Não falava de amor, nem de arrependimento, nem de ser pai. Falava de controlo de danos. Quando ele terminou, ela olhou para ele com calma. Eu não quero teu dinheiro, Alistair. Não quero a tua casa, nem uma declaração conjunta. A Elelanar já está a garantir que o bebê terá tudo o que precisa. Então o quê? Perguntou ele, a voz a quebrar de desespero. O que queres de mim? Selene sustentou-lhe o olhar. A voz, gentil mas inabalável. O que eu queria era o homem por quem me apaixonei. Aquele que escrevia canções em guardanapos e sonhava com uma vida cheia de riso, não de ativos. Mas ele já não existe. Por isso, agora, tudo que quero é que sejas pai da tua filha. Mas isso é algo que também tens de querer. Pelas razões certas. Deu um passo atrás e fechou lentamente a porta, deixando-o sozinho no corredor. Não era um ato de raiva, mas de fim. Estava a fechar a porta do passado, da dor e do drama. O seu futuro estava dentro daquele apartamento com ela. A questão de saber se ele faria parte dele estava, pela primeira vez, inteiramente nas mãos dele. Um ano depois, o sol de Los Angeles inundava o grande janelão de um apartamento claro e arejado, iluminando as partículas de pó a dançar no ar. O aroma no ar já não era de camomila e livros antigos, mas de pó de talco e do cheiro doce e limpo de um bebê feliz. No centro da sala, sobre um tapete colorido, Selene Monroe observava sua filha de 10 meses, Lily, empilhar com sucesso um bloco sobre o outro. Lily tinha os olhos azul escuros de Alistair, mas o sorriso era de Selene. Era uma fusão perfeita e bela do passado deles, mas representava um futuro totalmente novo. A vida de Selene era irreconhecível em comparação com a existência cinzenta e desesperada de há um ano. O frenesi mediático acabou por acalmar, mas as brasas deixadas para trás trouxeram um calor inesperado. Uma pequena editora independente, comovida com a sua história e impressionada pelo talento cru naquele vídeo viral, aproximou-se dela. Não lhe ofereceram um contrato para ser estrela pop, mas algo melhor, liberdade criativa. 3 meses antes, lançou um EP intitulado The Premiere. Era uma coleção de 5 músicas cruas e honestas que retratavam a sua jornada. O single principal, claro, era a canção que cantara no casamento. Tinha-lhe dado um novo título, Lily Song. Tornou-se um hino discreto de resiliência, favorito em rádios indie listas de reprodução de quem procurava autenticidade acima de brilho. Ela não era um nome conhecido, mas era uma artista a trabalhar e a viver da sua arte. Pagava as próprias contas com a própria voz. Era livre. A sua rede de apoio era pequena, mas sólida. A amiga Maya era uma presença constante, a mais orgulhosa das tias. E depois havia a aliada mais surpreendente, Elelanar Blackwood. Fiel à sua palavra, Elelanar tornará-se uma avó dedicada. Visitava 2 vezes por semana, deixando a armadura corporativa à porta. Nunca falava do filho, a não ser que Selene perguntasse. Em vez disso, falava da Lily. Do futuro. Trazia não apenas presentes caros, que Selene insistia em colocar num fundo, mas a si própria. Sentava-se no chão, com o tailleur Chanel a perder importância, e brincava com Lily. Havia uma alegria genuína e não forçada nos seus olhos. Estava a curar as próprias feridas através da neta. E uma das outras figuras no drama, Sarafina Sterling, ressurgira das cinzas da humilhação como uma fênix. Finalizar a anulação e, num processo civil histórico, ganhará uma indemnização significativa de Alistair por indução fraudulenta ao casamento. Mas não ficou por aí. Aproveitou a própria história, tornando-se uma defensora poderosa das mulheres em ambientes empresariais e sociais de alto risco.
Dava palestras sobre os perigos dos casamentos de fusão e defendia acordos pré-nupciais que protegessem as mulheres de serem tratadas como mercadoria. Ela e Selene nunca se tornaram amigas, mas partilhavam um respeito mútuo. Duas mulheres que se recusaram a ser personagens secundárias na história de um homem poderoso. Alistair Blackwood perderá quase tudo o que valorizava. Afastado da presidência da empresa fundada pelo pai, tornou-se um pária no mundo dos negócios e motivo de chacota nas colunas sociais. Continuava obscenamente rico, um homem à deriva no mar do próprio dinheiro. Tentou, à sua maneira desajeitada, criar ligação. Enviava presentes extravagantes para Lily, que Eleanor entregava religiosamente, e que Selene colocava religiosamente no fundo fiduciário. Pediu visitas. Selene, após muita reflexão e conversa com Eleanor, aceitou, mas com condições rigorosas. As visitas eram supervisionadas, realizadas num local neutro. Ele era desajeitado e hesitante com a filha, um homem fluente na linguagem das salas de reuniões e folhas de balanço, completamente inepto com cantigas de embalar e conversa de bebê. Estava a tentar, mas ainda estava a aprender a ser pessoa antes de poder ser pai. A porta para ele não estava trancada, mas já não se encontrava escancarada. Teria de conquistá-la. Um gesto verdadeiro de cada vez. Nessa tarde, enquanto Lily balbuciava alegremente, Selene pegou na guitarra. Não estava a ensaiar para um concerto nem a tentar compor um sucesso. Estava apenas a tocar para a filha. Começou a dedilhar suavemente uma melodia simples, doce, murmurando uma canção de embalar. Lily olhou para cima, os olhos azuis arregalados, e bateu com as mãozinhas, um sorriso banguela e feliz a espalhar-se-lhe pelo rosto. Naquele momento, Selene sentiu uma paz tão profunda que quase a levou às lágrimas. Há um ano, estivera em cima de um palco, o coração cheio de um coquetel tóxico de medo, raiva e desespero. Cantara uma canção de traição para uma plateia de estranhos. Agora estava sentada no próprio chão, na própria casa, o coração cheio de um amor tão feroz e puro que a deixava sem fôlego. Cantava uma canção de alegria para uma audiência de uma só pessoa, e era a maior atuação da sua vida. Olhou pela janela, não para uma rua cinzenta e molhada pela chuva, mas para o azul brilhante e infinito do céu da Califórnia. Enfrentará o monstro, e vencera, não destruindo-o, mas construindo uma vida tão bela que a sombra dele já não a podia alcançar. O eco do passado deles finalmente desaparecera, substituído pelo som da canção de Lily. No fim, esta nunca foi uma história de vingança. Foi uma história de reivindicação. Selene Monroe entrou naquele casamento como um segredo, um fantasma pago para atuar no próprio funeral. Saiu como autora da sua verdade. Ela ensinou-nos que a voz mais poderosa que temos é a nossa, e que a verdadeira riqueza não se mede em ações ou fusões, mas na paz silenciosa e inabalável de uma vida vivida com integridade e coragem. Ela não deu apenas um futuro à filha. Deu-lhe um legado de força. Se a incrível jornada de Selene, do desgosto à vitória, te tocou, e se acreditas no poder de dizer a tua verdade, mostra o teu apoio com um like. Partilha esta história com alguém que precise de se lembrar da própria força. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias inesquecíveis sobre drama da vida real e o incrível poder do espírito humano. Obrigado por assistires.